hoje eu vou dar os passos para você aqui de como contratar. Então fica comigo que você vai aprender como contratar e qual que é a melhor forma de contratação. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Empresa 3.0. Meu nome é Gilberto Spinelli e o tema de hoje é como que você vai parar de perder dinheiro na contratação. Eu também sou empresário como você. Hoje a gente trabalha em aceleração empresarial, né, que é uma coisa bem bacana e ajudando empresários de todo o país, né? E hoje eu vou dar os passos para você aqui de como contratar. Então fica comigo que você vai aprender como contratar e qual que é a melhor forma de contratação. Porque assim como você antigamente, eu não sabia contratar, demitia muito, perdia muito dinheiro com isso. E hoje eu vou ajudar você a entender aonde você está errando, o que você pode fazer. A minha grande missão aqui é ajudar a sua empresa a se organizar, bater meta, cortar custo e despesa, e principalmente ter uma equipe engajada, porque contratação está muito ligado com isso, né? Sem que também tudo dependa de você. Isso muito rápido, até 90 dias, né? E esse vídeo é para você. E eu vou entregar para você esses passos da contratação, de que forma você pode estar contratando melhor, engajando sua equipe, entregando melhores resultados, né? E nesse vídeo eu vou falar com muita tranquilidade. Estou te chamando aqui também, nós temos bastante conteúdo aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube, de lives ou de conteúdos aonde a gente fala também sobre o tema contratação, né? Aonde a gente dá dicas, estratégias, o melhor conteúdo possível para você aproveitar. Tem bastante podcast sobre isso, já sobre contratação. Então depois volta lá, entra aqui no nosso YouTube, no nosso Instagram, no nosso Facebook e assiste. Então estou aqui também para te convidar. Curte a nossa página, curte nosso Instagram, curte nosso Facebook, curte também o nosso YouTube, né? YouTube Gilberto Spinelli, Facebook Empresa 3.0 e Instagram @Spinelli. A gente está nesses canais e dessa forma aí. Além disso, eu estou aqui e nesse vídeo você, como você, eu também não sabia contratar, né? E por que a gente começa a entender que não sabe contratar? Porque a gente contrata muito sem planejamento, né? A gente tem uma vaga, às vezes quer cobrir aquela vaga, a gente contrata sem o devido planejamento. Porque a gente, na nossa cabeça, quando a gente contrata alguém, né? A gente quer buscar uma pessoa com muita experiência, uma pessoa que sabe fazer um negócio, ou que não, que sai a pessoa que venha do mercado com 10, 20, 30 anos de experiência daquela atividade. Isso é errado e eu vou falar para vocês o porquê que é errado. E além disso, nós buscamos pessoas, né, não pelas competências comportamentais e sim pelas competências técnicas, que é um outro grande erro que a gente comete, principalmente quando a gente não sabe contratar, né? E eu cheguei à conclusão porque, né, eu era assim, eu fazia muito esse tipo de contratação, sabe? Onde eu buscava pessoas que tinham experiência de mercado, tinham experiência com determinada atividade. E eu sempre quebrava a cara, gastava muito dinheiro, né? As pessoas entravam e saíam do meu negócio. O turnover, né? Turnover, para quem não sabe, é a taxa de entrada e saída, né? Dentro do seu negócio, altíssimo, né? Altíssimo. Nós tínhamos um turnover altíssimo no negócio. E uma coisa que eu comecei a perceber ao longo do tempo, que as pessoas não gostavam de trabalhar com a gente, as pessoas não eram felizes na minha empresa, as pessoas realmente não se dedicavam por isso. E acho que um dos grandes motivos que eu fazia muito isso era contratar pela necessidade, né? E aí você contrata pelo desespero da vaga, você contrata pela emergência da situação, você de fato não olha para aquilo que importa, não olha para aquilo que é necessário em qualquer empresa. Você não olha, porque você está desesperado, você quer contratar, quer entregar aquela meta de contratação ou aquele cargo, e você acaba contratando por desespero. E com o tempo, começa-se a perceber, por exemplo, a questão de cultura. Sua empresa tem cultura, você sabe o que é cultura, você sabe, de fato, aí, entender o que é uma cultura organizacional positiva, né?
E muitos empresários não sabem. Eu não sabia. Eu não julgo, porque, como eu disse, eu era muito parecido com você. Eu não sabia. E como eu entendi, né? Acho que a primeira vez que ficou muito claro pra gente aqui, que eu contratava as pessoas fora da nossa cultura, um dos motivos foi esse. Né? O grande movimento de entrada e saída de colaboradores da minha empresa. Isso me preocupava e eu acho que tinha que preocupar mesmo. Só que além disso, eu perdia muito dinheiro. E provavelmente você perde muito dinheiro fazendo essas situações erradas, né? Eu contratava nessa época muito por indicação. Então, sei lá, o colaborador A tinha indicação de um colaborador. Male, né? Male, como se diz aí, a gente entrevistava esse candidato. A gente praticamente torcia, né, e rezava para Deus para esse candidato já entrar logo de cara e que esse candidato desse certo na nossa empresa. E não é assim, né? A gente sabe que não é assim, porque como que você contrata uma pessoa por indicação sem entrevistar? Eu fazia isso, né? A pessoa passou na minha porta, jogou RG, já estava trabalhando comigo. Outra grande falha que nós tínhamos nessa época. A pessoa passava na porta, jogava RG, gostava dela, fazia perguntas totalmente aleatórias, totalmente sem sentido, como, por exemplo, o que você faz, o que você gosta, né? Enfim, a gente ia nessa linha e, gente, por favor, perdia muito dinheiro, né? As pessoas entravam e saíam do nosso negócio. Só que isso tudo foi nos dando bagagem também, foi nos ensinando o que é certo e o que é errado. E quando eu busquei ajuda, quando eu quis buscar ajuda, né, uma época atrás, a gente foi buscar essa ajuda de como melhorar isso e não sofrer com tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês, eu comecei a buscar de fato uma ajuda para criar um processo, um procedimento na minha empresa. E foi quando eu comecei a entender tudo que eu fazia de errado. Tudo que eu fazia de errado. E isso é muito importante, porque assim, às vezes a gente não percebe, mas demissão ele consome muito caixa. Ele consome muito caixa da empresa. Porque você fala, mas a pessoa está em período de experiência. Não tem problema. Você vai ter custo com ela. Vai ter custo na abertura da vaga, você vai ter custo no treinamento. Depois que a pessoa entrou na sua empresa, você vai ter custo porque você vai ter que treinar ela de novo. Vai ter custo porque você vai ter que ficar dando feedback. Aí você resolve mandar ele embora, você manda ele embora, tem custo da demissão. Então, olha quantos passos de custo, né, que a gente tem. E conversando com os empreendedores, percebe-se que não tem essa ideia. Né? Vocês não têm essa ideia. E eu não tinha. E isso, quando fica muito claro pra gente, você começa a ter um entendimento que contratar e demitir é caro, porque é caro. Não é brincadeira, gente. Contratar e demitir é muito caro, né? E você começa a entender que as pessoas não têm envolvimento dentro do teu processo, do seu negócio. As pessoas não conhecem ou não sabem o que é e como é o seu negócio. Não se desenvolve ou não buscam o desenvolvimento dentro da sua empresa. E isso vai somando, né, muita falta de conhecimento, principalmente do empresário, conhecimento técnico, conhecimento teórico, de por que isso acontece e como soluciona isso. A gente percebe que muitos empreendedores, eles não têm muita noção. E aí você começa a ter esse tipo de percepção mesmo, sabe? O seu recursos humanos é muito focado em ficar fazendo um processo seletivo e o que importa para o seu negócio, ele não faz. Essas coisas que fazem a diferença como empreendedores. E muitas vezes, como eu disse, a gente não tem noção. A gente não tem noção dessas falhas. E uma coisa que eu entendi ao longo do tempo, que quando você contrata bem, quando você acerta a mão na pessoa, essa pessoa é mais feliz, ela produz mais, você começa a criar uma cultura de indicadores, você começa a criar uma cultura de curto, médio e longo prazo, as pessoas sabem onde você quer e principalmente compartilham a sua ideia, compartilham as suas estratégias de curto, médio e longo prazo. E por isso tudo, com o tempo que eu fui percebendo, né, a gente foi mudando. E a mudança na contratação, quando você
você começa a contratar realmente pessoas que têm a ver com o seu negócio, o choque é muito grande. O choque é muito grande porque você vê assim, por exemplo, nossa, antes eu contratava, a pessoa entrava e saía em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, um dia, sei lá, e hoje eu consigo manter essa equipe durante X tempo. Automaticamente, gente, você vai criando uma base muito sólida dentro da sua empresa com pessoas que se engajam no seu negócio. E aí que está o segredo de você ter mais lucro. Um dos segredos, né, de lucro é saber contratar. Um dos segredos. Quando eu converso com um empresário, eu sempre pergunto, você tem funcionário? Tem. Você sabe contratar? É um dos segredos. É um dos segredos para você ter lucro, né? Você começa a contratar e começa a perceber que para contratar bem, você precisa de um planejamento. O que é um planejamento? Esse planejamento, ele parte pelo pressuposto de criar um processo. A partir do momento que você abriu tua vaga, que você buscou um candidato no mercado, você ter um planejamento. É como eu disse lá no começo. O que muitos empreendedores fazem o cara não tem um planejamento, a pessoa passou na rua, você tá com a vaga aberta, você só vê se a pessoa tem sua cara ou não e já coloca para dentro. É o que acontece. De verdade, nas mentorias que eu faço, a maioria dos empreendedores contratam desse jeito. A pessoa passou na rua, você tem a vaga, no máximo você vê se a pessoa tá fedida ou não e coloca para dentro. Isso é verdade, eu fui assim. Hoje não sou. Hoje, só para vocês terem uma ideia, eu tinha uma vaga de financeiro que a gente demorou quase 90 dias para cobrir essa vaga. E para mim tá tudo bem, é o que eu quero. Eu não quero contratar qualquer um, não quero pegar uma pessoa que não tem a ver com o meu negócio e contratar. Eu quero contratar pessoas que têm a ver com a minha empresa, que tem o meu jeito de ser. E aí eu planejo. Como que eu faço um planejamento assertivo? Então, mas como que você planeja de forma assertiva, Gilberto? Primeira coisa, eu descrevo muito bem essa vaga. Como assim? Eu falo o que essa vaga vai fazer, como vai fazer, de que forma vai fazer, quais atividades dela, quais as metas dessa vaga, quais são as metas possíveis dessa vaga, desse candidato, desse colaborador, qual vai ser a ação, quem é o líder desse candidato, quem está entrevistando ele. Dentro da descrição da vaga, eu já sei quais atividades de início, meio e final desse candidato. Isso a gente chama de descrever a vaga. Dentro da descrição da vaga, por exemplo, a gente coloca quais as competências comportamentais. Por exemplo, desrespeito é uma competência comportamental. Então, ou seja, você não quer que uma pessoa te desrespeite ou desrespeite dentro da sua empresa, você tem que ter lá. Se você tem uma cultura, ou seja, valores, você pega os seus valores e monta suas competências comportamentais. É isso que a gente tem que fazer dentro do planejamento da vaga. Olha como fica muito mais claro, fica muito mais simples. E aí você lá dentro do teu planejamento, dentro das competências comportamentais, você já coloca, por exemplo, você gosta de pessoas, sei lá, que não me toque, sabe aquelas pessoas que tudo é mimimi, é porque é difícil, é porque não dá, porque já dentro da descrição da vaga, nas competências comportamentais já coloca isso, e vou explicar o porquê. Daqui a pouco. Além disso, você evita com isso tudo, quando você descreve bem a vaga, eu não estou falando nem falei de processo seletivo e nem falei de contratação. Quando você descreve muito bem a vaga, você começa a eliminar pessoas que não têm a ver com a sua empresa. Aqui a gente chama de ativamente desengajados. O que é o ativamente desengajado? É a pessoa que entra na sua empresa, que vai fazer de tudo para te atrapalhar. Vai reclamar de você, vai reclamar da sua empresa. Se você der um carro zero, a pessoa reclama da sua empresa. Tem em muitas empresas assim. Você vai pedir para o colaborador, ele não faz. Você vai pedir para a pessoa fazer de uma forma, ela faz de outra. Isso é os ativamente desengajados. Você já elimina dentro da descrição da vaga. Por quê? Quando você descreveu bem a vaga, você vai para um outro passo. Quer dizer, eu descrevi a vaga, eu já falei quem eu quero, de que forma eu quero, quais as competências comportamentais, quais as competências técnicas. Por exemplo, um vendedor tem que saber vender. Se você está contratando um vendedor com experiência, você tem que ter essa competência técnica. Eu estou contratando uma pessoa que trabalha em tal segmento. Você tem que pegar o segmento, sei lá, um açougueiro tem que saber cortar carne, né? Desossar um boi, sei lá. O cara tem que saber aquelas competências técnicas. Então você pega as competências técnicas, alia com as competências comportamentais da sua vaga, você já descreveu muito bem a vaga. E aí você coloca nas comportamentais, só lembrando, os valores da sua empresa, aquilo que você aceita e não aceita.
Beleza. Fiz isso, eu vou para um segundo passo. Qual que é o segundo passo? É você fazer um bom processo seletivo. Nós estamos aqui com a turma, né? A nossa turma de mentorados, e semana passada eu estava falando exatamente isso com eles. Nós perdemos dinheiro, primeiro, porque a gente descreve muito mal a vaga ou não descreve, e segundo, porque a gente não faz um bom processo seletivo. Como assim? Você, normalmente, como eu fazia, e acontece muito nas empresas, faz pergunta do tipo, o que você gosta, onde você trabalhava, quais são os seus pontos positivos, quais são os pontos... Muitos empreendedores ainda atuam dessa forma. E não percebe que você está perdendo para quem? Não é para o candidato, não, você está perdendo para você. Você está perdendo dinheiro para você, porque você não consegue fazer boas perguntas dentro do processo seletivo. Quando você faz, né, lá boas perguntas, você já vai para esse passo, aonde dentro dessas boas perguntas você vai buscar pessoas que de fato têm a ver com a sua cultura e que de fato têm competências técnicas e competências comportamentais. E aí, através disso, você vai para um terceiro momento. Qual que é o terceiro momento? O terceiro momento é o momento que, de fato, a pessoa entrou, que você contratou ela, que você deu um sim para ela, você aceitou a pessoa e ela entrou na sua empresa. Mas sabe o que acontece? Antes de falar disso, eu tenho que falar de outra coisa. Os empreendedores são os piores funcionários da empresa. Como assim, Gilberto? Os piores? São os que mais trabalham, os que ficam mais horas na empresa, os que menos ganham normalmente ou que tem mais problema, mas mesmo assim ele não percebe que ele é o pior funcionário da empresa. A partir do momento que você não contrata bem, não sabe fazer uma descrição de vaga, não descreve bem a vaga, não entrevista bem e não contrata bem. E aí o que acontece? Esse novo colaborador que você colocou dentro da sua empresa, ele começa a te dar um monte de trabalho, ele começa a te fazer um inferno na sua vida e você começa a fazer as atividades dele, que você precisa entregar. Às vezes você tem uma situação ali para entregar para o teu cliente, você fala, pô, se ninguém fizer, eu faço. Se ele tá com problema, eu faço. Aí ele pede uma vez, você faz, na segunda ele pede, você faz, na terceira ele já sabe, se ele não, o colaborador, né? Se ele não souber fazer, ele vai te pedir e você vai fazer. E aí, a partir daí, você tá criando um colaborador mimado. Você tá criando colaboradores onde tudo o que ele acha que não faz, você faz. Na verdade, empreendedores, nós temos que ensinar, temos que saber delegar e acompanhar. E um dos grandes erros na contratação é isso. Quer dizer, você abre muito mal a vaga, não descreve a vaga, contrata. A pessoa entra e você cria ela de forma errada. E de fato é culpa nossa. E assim, né? Quando a gente fala de descrição, como você descreve essa vaga, né? Essa vaga ela tem que ser muito bem descrita. E quando você. E aí eu vou dizer o porquê disso. Por que você tem que descrever muito bem essa vaga? Porque quando você contratar e a pessoa estiver fora daquele perfil, você vai saber que de fato errou. Mas a chance de errar ela é menor. Existe, tá? Não tem, gente, não tem fórmula mágica de contratação. Quem espera isso aqui nas minhas lives, nos meus podcasts, ou em qualquer lugar do mundo, qualquer empreendedor, qualquer pessoa que faz o que eu faço, ensina outros empresários, não existe, não tem. Tem maneiras de você diminuir o risco na contratação. Porque quando o empreendedor é o pior funcionário da empresa, quando o empreendedor não sabe contratar, quando o empreendedor não sabe fazer um bom processo seletivo, ele é o pior funcionário da empresa. Além disso, ele fere o quê? O caixa do negócio. E aí o cara fala assim, eu não estou tendo lucro. Você puxa o relatório, o cara está demitindo muito. Tem um monte de demissão. Rotatividade alta. Então, nós, enquanto empreendedores, não podemos ser, né, o pior funcionário da nossa própria empresa. E como eu evito isso? Como eu evito ser o pior funcionário da nossa empresa? Começando a trabalhar esses 3 passos que eu disse aqui. Você começa a abrir bem o processo seletivo, você abre e descreve bem essa vaga, entrevista muito bem o candidato. Depois de entrevistado, o candidato vai entrar. E aí chegou nesse momento que a gente meio que abandona o candidato, ele entra na nossa empresa, mal você dá um treinamento para ele. A partir dali, gente, a chance, a avaliação que ele tem é muito grande com você. Não sei se vocês sabem, mas
muitos empreendedores, né? Quando a gente fala de muitos, de fato, muitos mesmo, eles simplesmente não sabem ou não conseguem delegar tarefas para os colaboradores que trabalham com ele. E aí ele perde muito tempo, perde muito dinheiro nesses pequenos erros, sabe? E o cara vai perdendo dinheiro, daqui a pouco o empreendimento dele que poderia ser aí próspero, né? Um empreendimento onde o cara poderia estar ganhando dinheiro, o cara tá, na verdade, perdendo cada vez mais dinheiro, né? Então, isso faz a diferença, não na minha vida, gente, não na minha vida, mas na vida de muitos empreendedores, compreende? Deixa eu tentar projetar aqui. Vou tentar desenhar para você. Vou desenhar aqui agora para você o porquê. Deixa eu tentar só projetar aqui. O porquê que os empreendedores aí, eles perdem muito dinheiro. Deixa eu ver se eu consigo visualizar. Não vou conseguir aqui. Pera, exibir. Vamos ver. Linhas grandes, tela inteira. Vamos ver. Beleza. Ah, mas não vai. Mas beleza, eu vou tentar exemplificar aqui para você que está aí do outro lado, entender o que eu quero dizer em relação a isso tudo que eu tô falando aqui. Hoje um funil, né? O teu funil, ele é mais ou menos assim. Deixa eu pegar um aqui. Ver se esse vai. Mais ou menos assim, ó. A pessoa entra, ela joga o currículo dela no mercado, você aceita o currículo dela, tá aqui, ó. A pessoa tá aqui, aberta a vaga. Aí você aceita o currículo dela, ela tá aqui. Aí você contrata. Quando você contratou, ela desce para um segundo estágio dentro da sua empresa, que é a sua empresa de fato. E aí quando chegou na sua empresa é chata, ela não tem boas remunerações, ela não tem estratégia, você não desenvolve o seu colaborador não é treinado, ele não se desenvolve. Aí o que acontece? Ele continua buscando uma vaga no mercado ou tá lá dentro da sua empresa procurando emprego, né? E aí ele sai. Então, isso é um funil, parece uma árvore, será que ficou parecendo isso aí? Mas isso é o quê? Isso é a maneira que muitos empreendedores contratam. Muitos empreendedores contratam. O funil ele é muito aberto no começo e muito aberto no final, com pouca retenção de talento. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer esse funil, né? Fala assim, de funil, como assim funil? O seu funil de contratação, ele tem que ser mais ou menos assim, ó. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Ele tem que ser mais ou menos assim, ó. Tem que ser difícil para entrar. A pessoa para entrar na sua empresa, ela tem que suar sangue. Quando ela entrar, você tem que ter um monte de atrativo, um monte de desenvolvimento aqui dentro da sua empresa, para fazer ela ficar na sua empresa, para que ela se apaixone pro seu negócio, para que você realmente faça com que ela goste da sua empresa e para sair também seja um funil curto. Isso é um funil correto. Esse funil é o funil da grande empresa. A grande empresa atua assim, para você entrar é difícil, para você estar aqui, ó, para entrar é difícil. Quando você está dentro dela, ela tem um monte de atrativo suficiente para que o candidato fique. E para sair é difícil também, porque o cara fala, pô, eu não vou sair daqui para ganhar, sei lá, X a mais, menos a mais, porque não compensa. Prefiro ficar aqui. E aí que é o problema, gente. E quando eu falo isso com propriedade. A gente já sofreu muito aqui dentro da nossa empresa em relação a isso. E isso nos atrapalha muito, muito. Isso atrapalha muito a nossa rotina empresarial, a forma que a gente contrata. Você não sabe. E esses 3 passos que eu falei aqui hoje são passos, gente, suficientes para te dar uma bagagem para que você ganhe corpo. Então você contrata lá X pessoas, ok, X pessoas certas, daqui a pouco você continua contratando, daqui a pouco sua empresa tem um corpo. O que é ter um corpo? Ter pessoas que estão e te ajudam a entregar resultado, pessoas que realmente estão engajadas com a sua empresa, pessoas que querem fazer a sua empresa acontecer. Daqui a pouco você está nesse corpo. Mas a gente não deixa acontecer. Só para vocês terem uma ideia, 20% é altíssimo. 20% dos funcionários de qualquer empresa no Brasil saem antes de 6 meses. Ou seja, mais ou menos de cada 4 que a gente contratar, uma vai cair fora antes de 6 meses. Quando a gente fala de até 1 ano, essa estatística vai para mais de 35%. Olha, ou seja,
De cada 4, 3, antes, até 6 meses era 4-1. Quando você fala de 1 ano, é 3-1. A cada, mais ou menos, né? A cada 3 candidatos que você contratar, 1 vai sair antes de 1 ano. E aí a gente fala na estatística até 2 anos. Sabe quanto é? Mais de 50%. Ou seja, mais de 50% das pessoas que a gente contrata na nossa empresa vai, de fato, sair até 1 ano. Dado o Sebrae, não é o Gilberto inventando. Não é o Gilberto inventando. Então, cada 2 pessoas que você contratar, a garantia, de cada 10, né? A garantia de que uma saia antes de 6 meses é muito grande. E por isso que eu falo, gente, a gente não sabe contratar, a gente tem falhas operacionais que atrapalham esse processo, de contratação. E esses passos que eu estou ensinando para vocês aqui hoje, esse podcast vai ficar gravado, você pode voltar depois, assistir quantas vezes você quiser, né? A gente deixa ele gravado aqui. O ideal é que seja ao vivo, eu sempre falo que ao vivo é mais gostoso, né? Mas se quiser depois assistir, pode assistir. O ideal, como empreendedor, eu falo para vocês, eu só parei de perder dinheiro quando eu entendi esse espaço. Primeiro, abro bem a vaga, descrevo bem a vaga. Segundo, eu consigo fazer um bom processo seletivo. E por último, eu faço uma boa integração. Quando a pessoa já está na minha empresa, o que eu vou fazer? Mas não é simplesmente quando ela está. Existe processo também, né? A pessoa entrou, o que ela vai fazer? Quais atividades que ela vai fazer? Quais treinamentos eu vou entregar? Quem que é o líder dessa pessoa? Como ela vai trabalhar? Quais treinamentos de curto, médio e longo prazo que eu tenho que dar para essa pessoa? E tudo isso parece ser difícil, mas não é. Não é difícil porque você fez 1 vez, 2, 10. Daqui a pouco você torna-se isso um processo. Eu voltei lá no começo da live hoje. Tornou um processo, pronto. Você começa a entregar ótimas coisas. A minha turma de mentorado, eu tenho falado isso para eles. Gente, o segredo de qualquer negócio é tornar tudo processo. Tudo processo. Quando você faz de uma forma onde os processos da sua empresa acontecem, a chance de dar bom é muito maior, não é verdade? Então é isso, assim, vamos lá. Deixa eu só recapitular para ficar claro para você entender os passos. Primeiro aquilo que eu falei, abre a vaga, escreve minha vaga, escreveu bem a vaga, abriu bem a vaga, fez bom processo seletivo, pôs perguntas, né? Não faz perguntas óbvias, porque todo mundo já sabe responder. Fiz perguntas boas, a pessoa entrou, ponto, beleza. Primeiro ponto que eu já entendi, criei um processo de contratação. Segundo ponto, fazer com que as pessoas se apaixonem pela minha empresa, que elas gostem de trabalhar comigo, que elas tenham prazer de estar na minha empresa. De que forma, Gilberto? Tendo um bom programa de remuneração, tendo boas estratégias para motivar a ação das pessoas, tendo boas estratégias para entregar aquilo que é necessário dentro de necessidade básica do funcionário, né? Tem empresas que, por exemplo, o cara precisa de um avental, a empresa não fornece o avental, o cara precisa de uma botina, a empresa não fornece. Isso é necessidade básica, né? Feito isso, eu mitigo esse processo, fecho o filtro lá do meu processo, fechei o filtro bem do meu processo, vou conseguir contratar melhor, vou conseguir observar uma coisa que eu falei, mas que é muito importante: lucro. Porque no final das contas é lucro. Quando você não sabe contratar, você está perdendo dinheiro, ponto, para você mesmo. Envolve seu time, tanto se você tiver recursos humanos ou não, mas envolve sua equipe. Não contrate, não tome decisão de contratar alguém sozinho, entrevista. Você tem que fazer com mais pessoas, né? Porque sua opinião pode ser uma coisa, a opinião do outro pode ser outra coisa, e ali você toma um consenso para contratar ou não aquele candidato. Aqui a gente ensina até lá no programa pago a avaliação, e essa avaliação na entrevista a gente ensina para quê? Para que quando o candidato estiver ali, você saiba avaliar o candidato, né? Outra coisa, quando abrir a vaga, quando você descrever a vaga, quando você estiver entrevistando e quando a pessoa entrar, trabalhe a cultura da sua empresa. Trabalhe o jeito, ajude a pessoa a ter o jeito que a sua empresa é. Pessoas felizes, gente, produzem mais. Se você contratar pessoas que têm a ver com a sua empresa, automaticamente elas vão ser felizes e vão produzir mais para a sua empresa,
né? E isso é passo a passo. Fácil não é, né? Tudo que eu tô falando aqui parece ser fácil. Eu sei que não é, porque eu já tive muitos problemas de contratação. Como eu contrato até hoje, eu sei o quanto é complexo. Mas hoje eu erro menos. Muito menos. E por isso que você precisa mudar, né? Planejar melhor, descrever bem melhor a vaga, buscar competências comportamentais, não competências técnicas. E é isso, certo? Então dei várias dicas para vocês. Dou mais uma dica. Tem um livro fantástico que fala sobre cultura e outras coisas. Chama-se Mito do Empreendedor. Sugiro você ir ler esse livro. É um livro muito bom. Acho que para quem é empreendedor, talvez é um livro de cabeceira que eu conheci há um tempo atrás, né? É um livro de cabeceira aí que você tem que ter sim dentro do seu negócio e dentro da sua estratégia, né? Então, gostaria primeiro de perguntar para vocês, manda depois no meu direct, vocês que estão aqui, né? Que assistem tanto ao vivo, a live ao vivo, como depois o gravado, né? Que a gente deixa gravado e disponibiliza como podcast aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook. Manda qual sacada, o que você gostou, o que você achou legal desse vídeo. Manda para mim no particular, que talvez você vai falar uma sacada e eu vou te dar outras dicas. Então manda para mim a sacada, manda o seu comentário, né? Para que a gente cresça e ganhe mais conteúdo, porque isso faz a diferença, né? Além disso, tô aqui, dá like aqui no vídeo, pô, lá no YouTube, no Instagram, YouTube Gilberto Spinelli, Instagram @Spinelli, no Facebook Gilberto Spinelli, Facebook, desculpa, é a Empresa 3.0, que é o projeto que a gente tem, né? Dá like, isso ajuda, mas principalmente, vai lá, faz seu comentário, porque isso ajuda, né? Ajuda as sacadas que você teve. E cada vez mais você vai perceber que o conteúdo que a gente entrega tem muito a ver com o que vocês pedem. Só para vocês terem uma noção, a gente tem feito uma média de 3 a 5 podcasts na semana. Hoje é o primeiro, quarta eu gravo o segundo, quinta eu gravo o terceiro. O de hoje a gente disponibiliza até quarta, o de quarta até quinta, até sexta, e o de sexta até na outra segunda. Então a gente tem uma constância de estar aqui segunda, quarta e sexta. Eu sempre anuncio os horários no meu Stories. Para quê? Para que vocês saibam aí os horários que a gente está fazendo. Então vai lá, deixa sua sacada, curte o vídeo, se inscreve no canal. Fala para mim o que chamou a atenção. Eu tenho outros vídeos, tá? Falando sobre contratação, sobre engajamento de equipe, sobre liderança, sobre feedback, sobre meta. Vixe, nós temos... Procurem aí, que nós temos muito conteúdo, de verdade. Porque o que acontece? O projeto Empresa 3.0, ele se baseia em 8 pilares. Porque o projeto, só para vocês entenderem, o projeto é um programa pago, que provavelmente agora em dezembro eu vou fazer uma aula gratuita, que já é do projeto, a gente entrega lá no projeto, mas eu quero fazer essa aula gratuita, porque em dezembro a gente quer entregar um material legal para vocês. E aí nós, dentro dessa aula, né, que a gente dá aí gratuitamente, a gente fala de 8 pilares. E esses 8 pilares são os pilares que normalmente nós atuamos aqui no podcast Empresa 3.0. Porque toda empresa, a minha, a sua, qualquer empresa, nós atuamos com 8 pilares de gestão, certo? Hoje a gente está falando de contratação. Então eu estou aqui ensinando vocês, falando com vocês sobre contratação. Mas além disso, a gente dentro, né, desses 8 pilares, a gente fala sobre, por exemplo, mentalidade do sócio. Como que é a mentalidade do sócio? A gente faz podcasts aqui, vários. Tem vários vídeos sobre isso aqui. Cultura organizacional. Como que eu crio uma cultura organizacional? Tem vários vídeos aqui. Contratação, a gente sempre fala. Lucro, gasto, despesa. Né? Assim, eu acho uma loucura, por exemplo, você ter uma empresa de, sei lá, você tem uma empresa de restaurante, você tem algum tipo de empresa que tem alimentação envolvida e a pessoa não saber o que é um CMV. E por incrível que pareça, 99% dos empreendedores que têm empresas nesse segmento nunca ouviram falar ou não sabem o que é um CMV. Isso faz muita diferença na rotina, tá? Onde? Entre lucro, gasto e despesa. Mais um pilar. A gente fala sobre indicadores. Como que está a sua projeção? Você vai bater meta? Não vai? Como sua equipe? Qual a sua meta? Que meta? Que é outro pilar que a gente fala. Engajamento da equipe. Como que é a tua equipe? Ela é engajada? Não engajada? Ela te ajuda? Não te ajuda? A gente ensina lá o que é
o M1, M2, M3, M4, ativamente desengajado, enfim, outras coisas. Mentalidade de líder, né? Como que tá a mentalidade do seu líder e canais de venda. Por onde você vem? Então, esses 8 pilares que eu estou comentando aqui com vocês são os pilares do projeto Empresa 3.0, que é um programa pago, mas a gente acredita tanto que eu entrego conteúdos aqui de graça para vocês todos os dias dentro desses 8 pilares. Eu só não consigo fazer um conteúdo grande como a gente dá lá nas imersões, mas a gente compila em vários pilares menores e entrega para vocês aqui gratuitamente. É claro que quem quer dar um próximo passo tem que comprar o programa pago, né? Mas tranquilamente, com o conteúdo grátis que eu entrego aqui, gente, você reestrutura a sua empresa, organiza a sua empresa, bate meta, tem lucro em até 90 dias, que é a ideia nossa aqui, né? Por isso que a gente está, como se diz, né? Por que a gente faz o que faz? E hoje a contratação é exatamente esses passos que eu dei aqui para você de estratégias de entendimento, são esses passos, não tem outro e não tem outra forma. E eu te aconselho, se você não assistiu inteiro, se você perdeu um pedaço, depois volta, a gente vai disponibilizar até até na quinta-feira, volta e assiste novamente, porque isso vai te ajudar, beleza? Quero agradecer a todo mundo, desejar uma boa noite para você, que fiquem com Deus aí, precisando, a gente está à disposição mesmo, Empresa 3.0 é um projeto muito bacana, que graças a Deus a gente está tendo aí bastante sucesso dentro do projeto Empresa 3.0, porque o conteúdo é muito bom. Quem entra com a gente e está com a gente aqui sempre sabe do que eu tô falando. Beleza? Obrigado aí, boa noite, ótimas vendas, vamos para cima e aprende a contratar, hein? Valeu!